A frase resumo representa a síntese do que será explorado no texto. A frase resumo direciona, abre estradas para o desenvolvimento do texto. A frase resumo serve também, e esse é um dado importante, para fisgar, eu gosto dessa expressão, para fisgar o leitor, para prender a atenção do leitor. Eu penso já ter dito em uma aula anterior que ninguém escreve simplesmente pelo fato de querer escrever. Todo texto que a gente escreve tem um propósito. Muitas vezes esse propósito pode até nem estar claro na cabeça da gente. Mas tudo que a gente escreve tem como objetivo chegar ao leitor, levar ao leitor a compreensão daquilo que a gente quer que ele compreenda. Muitas vezes a gente quer convencer o leitor de alguma coisa, muitas vezes a gente quer a atenção dele, muitas vezes, num texto literário, a gente quer seduzir o leitor, encantar o leitor. É por isso que a gente sempre repete, um texto bem escrito, ele acaba atingindo com mais facilidade esses objetivos. Um texto bem estruturado, ele prende a atenção do leitor, ele cativa o leitor. Como eu dizia anteriormente, essa palavra me parece que cabe bem nisso, ele seduz o leitor. Por isso que a gente precisa escrever bem. Por isso que a gente precisa escrever com clareza. Por isso que a gente tem que primar pela objetividade. Por isso que a gente tem que buscar encantamento nas palavras. Isso tudo, claro, a gente consegue com muita prática, com muita insistência. Vamos retomar a aula anterior. Diferentes possibilidades de elaboração da frase resumo. Vamos ver essa possibilidade chamada referência histórica. O que é elaborar uma frase resumo por referência histórica? Você vai buscar um dado histórico, você vai buscar um trecho de um romance, você vai buscar a afirmação de alguém. É isso que a gente chama de referência histórica como presente numa frase resumo. E a partir daquela referência histórica, que em geral, serve para prender o leitor, para amarrar o leitor, a partir dessa referência, você desenvolve o texto. Observem esse texto. A série Jogos Vorazes retrata um país fictício chamado Panem, dividido em 13 distritos e dominado por um governo centralizador e autoritário. Tudo que os distritos produzem destina-se a sustentar os ricos e privilegiados que moram na capital do país. Mas isso não existe apenas na ficção do cinema. Mesmo em pleno século XXI, há muitos países onde a grande maioria da população mais pobre trabalha para sustentar a riqueza de uma minoria privilegiada. Esse quadro gera uma desigualdade social enorme e faz com que os poucos ricos tenham ainda mais riqueza e os muitos pobres não tenham nenhuma. A exemplo do que acontece na série Jogos Vorazes, é preciso que a população explorada tenha consciência de sua força e lute por uma sociedade mais justa e igualitária. Neste caso aqui, o autor do texto foi buscar a referência histórica do filme que fez muito sucesso e todos nós conhecemos. Ele abre o texto com a frase resumo,
elaborada por referência histórica e aproveita para atualizar. Ou seja, na verdade, a referência histórica foi apenas o pretexto do autor para mostrar que, semelhante ao retratado no filme, em pleno século XXI, isso acontece. Ele apresenta a frase resumo, por referência histórica, ele desdobra a frase resumo, atualizando historicamente os fatos, e ele conclui, vejam como ele conclui, retomando a frase resumo. A exemplo do que acontece na série Jogos Vorazes, é preciso que a população explorada tenha consciência de sua força e lute por uma sociedade mais justa e igualitária. A elaboração da frase resumo por referência histórica, ela em geral prende muito a atenção do leitor, porque o leitor se encanta com a referência e a partir daí o autor se aproveita para mandar o seu recado, como acontece nesse texto. Vamos ver mais um exemplo sobre referência histórica. O trabalho literário me fascinava, mas era uma tarefa difícil e penosa e eu não sabia quando me sentiria encorajado a tentar uma obra tão longa como um romance. Às vezes, escrever um único parágrafo tomava-me uma manhã inteira. A declaração não é de nenhum principiante, mas do escritor americano Ernest Hemingway. Viram? É uma frase resumo mais longa, acho que ela tem 3 períodos. Tá? O autor vai buscar a referência histórica numa afirmação do escritor americano Ernest Hemingway. A partir daí, o que ele faz? Ele atualiza a temática. Observem. Isso nos leva à certeza de que produzir um texto, por mais curto que seja, é muito mais do que apenas juntar palavras, orações e períodos. É muito mais do que apenas ser um fiel escravo das enfadonhas regras gramaticais e ortográficas cantadas e declamadas nas aulas de língua portuguesa. Esses elementos são apenas a matéria-prima bruta que precisa ser lapidada e aprimorada para fisgar o leitor e criar o encantamento. Aí o autor do texto encerra retomando a referência histórica. Que o diga Hemingway. Viram? A frase resumo, repito, é a grande chave da organização das ideias. Só para recapitular. A frase resumo representa a síntese do que será explorado no texto. A frase resumo direciona, abre estradas para o desenvolvimento do texto. A frase resumo serve também, e esse é um dado importante, para fisgar, eu gosto dessa expressão, para fisgar o leitor, para prender a atenção do leitor. E, finalmente, a frase resumo é aquele tópico inicial que dá ordem às ideias na nossa cabeça. Não se trata de algo extraordinário, de algo inventado por alguém. A frase resumo, ela é usada cotidianamente por nós, nas nossas conversas, nos nossos papos informais. Vocês acham, por exemplo, que é extraordinário alguém dizer, digamos assim, numa conversa informal, eu estou extremamente cansado? O que é isso? É uma frase resumo. Em geral, numa conversa dessa natureza, a pessoa diz, poxa, eu estou extremamente cansado. Aí, o que é possível? O que é possível a pessoa dizer depois? Puxa, eu acordei 5 horas da manhã,
tive que pegar 2 ônibus até chegar ao trabalho, não tive intervalo, cheguei em casa 10 da noite. Nossa, eu estou cansado mesmo. Viram? Numa conversa informal, toda a estrutura do parágrafo costuma acontecer. Estou extremamente cansado, depois eu digo por que estou cansado, e em seguida eu reafirmo, estou muito cansado mesmo. Pronto, um parágrafo perfeito. O problema é a escola ter dificuldade, infelizmente, a escola ter dificuldade para transferir o domínio natural da língua, a construção natural de frase, de parágrafos, para a língua escrita. A escola falha aí, porque a rigor não há grande novidade. Vamos ver mais uma possibilidade de elaboração da frase resumo. Frase resumo por ocultação de dados identificadores. As paredes estavam com pequenas gotículas, as cadeiras pareciam uma pedra de gelo e o chão estava visivelmente molhado. Ao entrar apressados na sala de aula pela manhã, os alunos sentiram um grande impacto com o desconforto. Era inverno, e daqueles invernos bem rigorosos. Para surpresa de todos, deram-se conta de que todas as janelas tinham ficado escancaradas na noite anterior. Resultado: o professor se viu obrigado a suspender as aulas. Você organiza a frase resumo de tal modo que você não dá pistas iniciais do assunto acerca do qual você vai falar, embora, naturalmente, tenha relação com ele. Neste caso aqui, por exemplo, observem, as paredes estavam com pequenas gotículas, as cadeiras pareciam uma pedra de gelo e o chão estava visivelmente molhado. Até aí é surpresa. Mas na sequência da leitura, a gente vai verificar que o autor faz a ligação com a ocultação de dados identificadores presentes na frase resumo. Observe o seguinte: o que vai determinar a forma de elaboração da frase resumo estará sempre a depender das circunstâncias. O tema, por exemplo, a ser abordado, a forma como o autor quer abrir o texto, se ele quer prender mais ou menos a atenção do leitor, se ele quer causar impacto no leitor, enfim, depende de uma série de circunstâncias. Por isso que eu estou repetindo o seguinte: o que nós estamos apresentando aqui são apenas alguns exemplos, algumas possibilidades. Há inúmeras outras que não dá para sistematizar e abordar aqui. Isso a gente vai descobrir com o tempo, principalmente lendo bons autores. Eu vou parar só um pouquinho para lembrar a vocês que o nosso curso Caminhos da Redação tem como principal referência bibliográfica o meu livro A Engenharia do Texto. Se vocês tiverem interesse em aprimorar, em buscar os detalhes em relação aos temas que a gente tem abordado aqui em nossas aulas, o livro está à disposição no site da Chiado Books. Eu deixarei o link logo abaixo deste vídeo. Para vocês entenderem muito bem a elaboração da frase resumo por ocultação de dados identificadores, eu vou apresentar mais um exemplo. Primeiro, era preciso ir ao quintal catar um pedaço de madeira sequinho. Depois, com o terçado bem amolado, preparar os cavacos e arrumá-los. Na sequência, derramar um pouco de querosene sobre os cavacos, riscar o fósforo e iniciar o fogo. Assoprar um pouco sempre agilizava o processo. Aí está.
esse pequeno texto, que faz parte de uma crônica minha, não publicada ainda em livro, ele está organizado, a frase resumo desse pequeno texto está organizada sob a forma de ocultação de dados identificadores. Se vocês observarem, o texto que eu li, ele não fornece ao leitor grandes pistas. Muito pelo contrário, ele vai desenvolvendo, ele vai minando a curiosidade do leitor. A pessoa fica curiosa para saber o que é. Afinal, o que vai acontecer? Aí, no desenvolvimento, é que o autor vai abrindo o jogo e vai passando para o leitor o assunto acerca do qual efetivamente ele está escrevendo. Observem como isso acontece. Finalmente, o fogareiro estava pronto para receber a lata de leite, improvisada como panela, com a água que, depois de pegar fervura, seria derramada no coador com pó, já aprumado no bule de esmalte e se transformaria no tão esperado café. Nessas alturas, o cheiro gostoso já havia impregnado a casa da cozinha à sala. Deu para perceber todo o mistério que ele deixa pairar na frase resumo? Acaba se revelando a partir do início do desenvolvimento, quando ele faz referência ao fogareiro. Certo? Isso é o que se chama elaboração da frase resumo por ocultação de dados identificadores. Repito mais uma vez, não é qualquer tema que vai permitir esse tipo de elaboração. Por isso que eu tenho dito, há inúmeras possibilidades de se elaborar a frase resumo. Tudo vai depender do tema, tudo vai depender da escolha do autor. Vamos agora para o último exemplo dos que eu selecionei de formas de elaboração da frase resumo. Agora, por interrogação. O que é uma frase resumo por interrogação? Nenhuma novidade. O autor abre o texto, o autor elabora a frase resumo, fazendo uma pergunta. É uma possibilidade muito frequente em muitos textos. Ela tem a grande vantagem de amarrar completamente o desenvolvimento das ideias no texto. Porque se o autor elabora a frase resumo por interrogação, ele estabelece com ele próprio o compromisso de dar resposta ou respostas a essa pergunta. Observem como acontece aí neste texto. Por que as novas tecnologias de comunicação tornaram o mundo tão pequeno? Primeiro, porque uma mensagem vai de uma pessoa a outra em questão de segundos. Depois, porque há casos em que uma pessoa manda uma mensagem para várias outras pessoas ao mesmo tempo. Por fim, as pessoas hoje podem se comunicar por áudio ou vídeo, independentemente do país onde estejam. Como podemos ver, o mundo está mesmo bem pequeno. Viram como é interessante? O escritor faz uma pergunta: por que as novas tecnologias de comunicação tornaram o mundo tão pequeno? E no desenvolvimento, numa sequência bem organizada, não sei se perceberam, primeiro, porque uma mensagem vai de uma pessoa a outra, depois, porque há casos em que uma pessoa manda uma mensagem para várias outras, por fim, pessoas hoje podem se comunicar, etc, etc. Então vejam, o desenvolvimento do parágrafo está bem amarradinho. Mas o nosso propósito aqui, na aula de hoje, como eu dizia, é voltarmos nossa atenção para
algumas possibilidades de elaboração da frase resumo. Vamos ver mais um exemplo de frase resumo por interrogação. Sabe daquelas coisas que ficam atravessadas na garganta? Que a gente guarda porque um dia vai precisar desabafar sobre elas? Pois assim se deu. Havia copiado e guardado esse registro já há algum tempo. Uma foto postada por um amigo das redes sociais. Por diversas vezes revisitei-a. A cada revisita, uma ponta de indignação se acumulava. Mas sempre achava que não era o momento. Estranho. Poderia acabar dizendo o que não deveria. Hoje voltei ao dito registro e vi chegada a hora de dizer alguma coisa. O autor faz duas perguntas, ele se dirige ao leitor. Na verdade, a frase resumo por interrogação, ela representa uma interlocução direta com o leitor. Por isso que ela é interessante quando o tipo de texto permite. Porque ela cria logo essa interlocução. Vocês observaram aí que depois da frase resumo, depois das duas perguntas, o autor vai organizadamente respondendo a cada uma delas. Embora, no caso do parágrafo aqui, ele não dê a resposta completa. A gente não sabe ainda bem, né, de que se trata esse registro, essa foto. Porque isto aqui é apenas o primeiro parágrafo de um texto maior que envolve mais 3 ou 4 parágrafos. Entenderam o que é elaborar uma frase resumo por interrogação? Bom, nós vamos ficar por aqui, mas atentem para o seguinte. Essas possibilidades que eu apresentei aqui são apenas algumas das tantas existentes. Nós vamos ajustar a frase resumo a cada texto a depender das características dele e a depender das nossas escolhas. Daqui por diante, façam o seguinte: sempre que lerem um texto, sempre que lerem uma matéria de jornal, sempre que lerem um romance, e romance é um pouco mais difícil porque o autor tem toda uma liberdade maior de lidar com o texto. Mas num texto acadêmico, em geral numa crônica, numa matéria jornalística, numa bula de remédio, verifiquem de que modo os autores ou as autoras abriram o texto, de que modo eles organizaram, eles elaboraram a sua frase resumo relativa a cada parágrafo. Isso é bom, porque a gente vai absorvendo essa aprendizagem e depois isso vai se refletir naturalmente em nossos textos. Nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos na próxima aula. Eu aguardo todos vocês. Até lá. Então, gente, vamos juntos descobrir os caminhos da redação?